Boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal para esta quinta sessão ordinária da 17ª Legislatura. Sob a proteção de Deus, ou por aberta a presente sessão, solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta do expediente. Ofício 100/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 2218 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre o conserto do corrimão da escadaria que dá acesso ao balneário no calçadão do Bosque. E a municipalidade encaminha a CI da Divisão de Engenharia apresentando os esclarecimentos sobre o assunto. Ofício 100/18 do Executivo, respondendo ao vereador Luiz Antônio Nascimento, tem anexo, fica à disposição do vereador após ciente arquivo-se. Ofício 101/18 do Executivo, encaminhando o balanço anual de 2017. Balanço anual do Executivo, fica à disposição dos vereadores, após ciente arquivo-se. Ofício 102/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 23/18 da Tribuna da Comunidade, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre a promoção da campanha de castração de animais, cães e gatos. E a municipalidade informa que está em contato com a FIOB e no aguardo de aparecer, visando a realização de futura parceria, visando executar tal serviço. Requerimento número 102/18 do Executivo, respondendo ao requerimento feito pela Tribuna da Comunidade. Fica à disposição dos vereadores, após ciente arquivo-se, encaminhar uma cópia ao autor do uso da tribuna, na ocasião. Ofício 103/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 7/18 de autoria do vereador Mauro Divino, que versa sobre efetuar o reparo no telhado do barracão localizado no bairro São Justo Tadeu. A municipalidade informa que encaminhou cópia do requerimento à Secretaria de Obras e Serviços para tomar as providências cabíveis. Ofício 103/18 do Executivo, respondendo ao requerimento verbal de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo. Fica à disposição do vereador após ciente arquivo-se. Ofício 104/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 21/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre a construção de quebra-molas nos bairros Jardim do Lago, Vila Nossa Senhora de Lourdes e Terras do Alegre. E a municipalidade encaminha em anexo o ofício 14/18 do Demutran com os esclarecimentos sobre o assunto. Ofício 104/18 do Executivo, respondendo ao vereador vice-presidente senhor Luiz Antônio Nascimento, tem um anexo, um ofício da Demutran, fica à disposição dos vereadores após ciente arquivo-se. Ofício 105/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 21/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre a colocação da placa de pare para ciclista no cruzamento da Avenida Eduardo Lírio com a Rua José dos Reis. A municipalidade encaminha o anexo ofício 15/18 do Demutran com os esclarecimentos sobre o assunto. Ofício 105/18 do Executivo, também respondendo ao vereador senhor Luiz, com anexo, fica à disposição do vereador, após ciente arquivo-se. Ofício 106/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 8/18 de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre a colocação de placas de identificação nas ruas do município. A municipalidade encaminha em anexo o ofício 16/18 do Demutran com os esclarecimentos sobre o assunto. Ofício 106/18 do Executivo, respondendo ao requerimento verbal de autoria da vereadora Regina, tem anexo, fica à disposição da vereadora após ciente arquivo-se. Ofício 107/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 17/18 de autoria do vereador José Benedito de Freitas, que versa sobre a cessão do espaço do Lago da Cascatinha, juntamente com a Casa para a Associação Amigos com Patas. E a municipalidade informa que está verificando áreas que pertençam à municipalidade, que possuam espaço físico que estejam em boas condições e que atendam às necessidades da associação para as possíveis cessão de uso. Ofício 107/18 do Executivo, respondendo ao vereador José Benedito de Freitas, fica à disposição do vereador após ciente arquivo-se.
Ofício 108/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 19/18 de autoria do vereador José Sebastião Choreto da Silva, que versa sobre quanto foi arrecadado com as multas no ano de 2017 e aonde está sendo aplicado esse dinheiro. E a municipalidade encaminha em anexo as informações solicitadas referente ao assunto. Ofício 108/18 do Executivo, respondendo o vereador Zito. Fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Encontra-se sobre a mesa o balancete da despesa, balancete extra-orçamentário e razão de bancos do Legislativo, referente ao mês de março de 2018. Junto-se ao processo 93/18, fica à disposição dos vereadores e aguardando em arquivo parecer do Tribunal de Contas. Comunicado 16.102/18 do Ministério da Educação, informando liberação de recursos no valor de R$ 33.424,37, cota de 3/18. Comunicado do Ministério da Educação, informando liberação de recursos. Fica à disposição dos vereadores, após ciente, arquive-se. Ofício 45/18 da Secretaria Municipal de Saúde, dando resposta ao requerimento 34/18 da autoria dos vereadores Mauro Divino e Regina Helena, que versa sobre o envio a esta casa de cópias de relatórios de viagens de pacientes referentes aos dias 5, 6 e 7 de março de 2018, e a Secretaria encaminha em anexo a documentação solicitada. Ofício 45/18 da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo aos vereadores Mauro Divino de Araújo e Regina Helena. Tem em anexo solicitada a documentação, então fica à disposição dos vereadores, após ciente, arquivo-se. Projeto de resolução 1/18 de autoria da mesa, que dispõe sobre autorização para os vereadores participarem de eventos. Projeto de resolução 1/18, encaminho às comissões competentes para emitir parecer. Projeto de resolução 2/18 de autoria da mesa, que dispõe sobre alteração da resolução 6/15, que dá outras providências. Projeto de resolução 2/18 de autoria da mesa, também encaminho às comissões competentes para emitir parecer. Moção de pesar 5/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, apresentando as condolências da casa e a família enlutada ao senhor José Rubens Vicente Jerônimo, ocorrido no dia 2/1. Moção número 5/18, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficia a família enlutada. Moção de pesar 6/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, apresentando as condolências da casa à família enlutada do senhor José Fornazeiro, ocorrido no dia 7/3. Moção número 6/18, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficia a família enlutada. Moção de pesar 7/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, apresentando as condolências da casa à família enlutada do senhor Lenildo Fábio de Oliveira, ocorrido no dia 7/3. Moção 7/18, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficia a família. Moção de pesar 8/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, apresentando as condolências da casa à família enlutada da senhora Graziele Paulino, ocorrido no dia 3/3. Moção número 8/18, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficia a família enlutada. Moção de pesar 9/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, apresentando as condolências da casa à família enlutada do senhor José Roberto Moreira, ocorrido no dia 21/2. Moção 9/18, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficia a família enlutada.
Moção de pesar 10/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, apresentando as condolências na Casa da Família enlutada da senhora Aparecida Queodeto da Silva, ocorrido no dia 5/2. Moção 10/18 eu coloco em discussão. A mãe, né, do nosso querido colega vereador, a gente tem a lembrança, né, que enviar da família, Obrigado. que ao vivo a gente... Muito obrigado. Eu coloco em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se a família enlutada. Requerimento 37/18 de autoria da vereadora Helena Maria Solas Montes Fernandes, solicitando ao Executivo que envie a esta Casa a relação dos nomes de todas as diretorias que compõem os conselhos municipais. Requerimento 37/18, de autoria da vereadora Helena Maria, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 38/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, solicitando das Renovias construção urgente de uma lombada elevatória com faixa de pedestre e também instalação do primeiro semáforo, de um semáforo na Avenida Coronel Ernesto de Oliveira, tendo em vista que no dia 4 e 5 de 4 de 2018, 2 acidentes aconteceram no local. Requerimento 38/18, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, eu coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra, senhor vereador, boa noite. Esse requerimento acho que vários vereadores já fizeram esse pedido para Renovias e toda a resposta dela sempre foi que nunca houve acidente, né? E desta vez, por felicidade, quase nós perdemos até um policial, porque poderia ter acontecido uma morte fatal pelo tombo que ele levou ali, né? E 2 dias antes, o Gabriel também sofreu acidente de moto no mesmo local, né? Então, acredito agora que, perante a Renovias, agora nós temos, né, pelo menos uma prova de 2 acidentes dentro da mesma semana. Espero que eles nos atendam, né? E que venha tomar providência nessa segurança nesse local aí, que realmente está intransitável, né? Do período da manhã ao meio-dia e à tarde, principalmente à tardezinha, que é o pior horário que tem, né? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se no sentido requerido. Requerimento 39/18 de autoria dos vereadores Regina Helena e Maldivino, solicitando a Sabesp que refaça o serviço de recap nos buracos abertos para ligações de água com urgência no bairro Fonte Patina e também em outros bairros, usando material de boa qualidade, apropriada, conforme normas do Código de Obra Municipal, evitando dessa forma ônus da sociedade para o município. Requerimento 39/18, de autoria da vereadora Regina e do vereador Mauro, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 40/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, solicitando à empresa Santa Cruz a fixação de horários de circular entre São João da Boa Vista, Águas da Prata e vice-versa, nos pontos localizados na Barrinha e da Polícia Militar Rodoviária. Requerimento 40/18, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, eu coloco em discussão. Eu peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador. Então, hoje mesmo que 4 ou 5 pessoas vieram me perguntar o horário de ônibus para São João da Boa Vista. E muitos deles não trocam o horário e as pessoas não sabem, né? Eu acho que a empresa, né, poderia, né, também fazer esse trabalho, né, para a sociedade de Águas da Prata, colocando os horários, não só aqui, somente nos dois da Balança e da Barrinha, mas também ali em alguns pontos da cidade onde o circular passa, né, que as pessoas não sabem o horário aqui certinho, né? Obrigado. Obrigado, senhor. Continua em discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 41 e 18, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, solicitando o Executivo para que determine a Secretaria competente efetuar a substituição de lâmpadas queimadas na rua Ismael Antônio da Silva, altura número 143, devido às constantes reclamações dos municípios. Requerimento 41/18, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se no sentido requerido. Requerimento 42/18, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, solicitando do Executivo que faça um mutirão para fazer a limpeza da Praça Basílio Sisquim. Requerimento Em 42. vez que ele encontra-se muito suja, necessitando de varrição e lavagem com máquinas tipo VAP. Requerimento 42/18, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se no sentido requerido. Requerimento 43/18, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, para que sejam oficiadas e solicitadas ao senhor secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, solicitando envio para o município da Estância do Mineral de Águas da Prata um kit de máquinas e equipamentos através da Secretaria para as Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo. Requerimento 43/18, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se no sentido requerido. Requerimento 44/18, de autoria do vereador Fábio Ferraz, solicitando saber se realizar análises necessárias da água da fonte do Padre para identificar as propriedades para que os municípios possam informar através de placa de frequentadores e usuários. Requerimento 44/18, eu coloco em discussão. Eu queria fazer algumas considerações sobre esse requerimento. Eu tenho começado a pegar água lá na fonte do Padre e inicialmente eu notei nos vasilhames transparentes aí que tinha alguma areinha no fundo, né? No primeiro momento imaginei que fosse só do lado direito, sentido Poços, que é um encanamento que passa embaixo da rodovia, né? Porque não foi trocado por conta obviamente, de estar passando embaixo da estrada. E aí, na outra semana, eu voltei e peguei água na fonte principal do lado da captação. E aí, continuei notando aquela quantidade um pouco mais comum. Uma coisinha ou outra a gente sempre vê, né? Nas águas, mas estava um pouco a mais. E, eventualmente, essa semana eu vi numa rede social de Águas da Prata aqui, uma pessoa que até fotografou, que ela faz gelo, parece, e estava realmente com muitas impurezas, muitos resíduos, né? Então, eu acredito que a Sabesp, como eu já sei, uma vez eles falaram, eles podem estar fazendo essa avaliação, né? Não só se a água está própria ou da onde que vem esses resíduos, né? Que eu particularmente acredito que por ser uma captação nova, pode demorar um tempo até a água decantar, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que é por bem a gente avaliar o quanto antes, pedir esse auxílio para a Sabesp, que já é um órgão voltado a isso, né? E também para eles fazerem uma análise das propriedades da água, assim como todas as fontes do município. A gente tem, né, a indicação das quantidades de cada minério e as indicações de uso também. Acredito que seria muito bom a gente ter essas informações na fonte, até mesmo questão de visitação, né? As pessoas gostam de ver numa fonte mineral quais são as propriedades. Então eu decidi fazer esse requerimento à Sabesp, solicitando esses bons préstimos dele. Acredito que a gente tem uma resposta positiva e conto com o apoio dos senhores para aprovação. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme requerido. Terminado o material do expediente, passo a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimentos verbais. Peço a palavra. Conceda a palavra, vereador Zito. Boa noite a todos, todas que estão aqui, boa noite. Eu queria que se tivesse jeito de agendar com o diretor da Sabesp, o regional, se ele pode vir numa reunião de novo com nós. Ele teve uma reunião que só teve eu, o seu Luiz, o Fábio só, né? Aí ele prometeu um monte de coisa, falar, veio o Luciano, tudo. Mas eu queria que ele, se ele pudesse, vir um dia aqui na Câmara esclarecer um monte de... Porque está muito bagunçado. Nossa, os buracos que eles abrem, nenhum eles tampa de qualquer jeito. Na porta da minha casa tem um. Bem na porta. Os carros passam e jogam barro na parede inteirinha quando chove. E a cidade inteira, tinha que catar ele e mostrar, porque ele falou, é que nós não dá tempo de nós andar. Lembra que dia que ele falou para nós? Então, precisa ter um responsável, porque diz que o cara que tampa, a firma que faz o reparo, ela é responsável durante 2 anos, ele falou para nós aquele dia. Agora aqui, 2 meses já fundou. Quando tampa um, já tem outro. Já tem. Olha para você ver quanto quis aprontar na Prata e não consegue nem arrumar os que tem. Que nem a Regina, o Maurinho pediram para a Fonte Platina. Esse problema já tem no asfalto novo no São Roque, o Anjo já pediu faz muito tempo. E qualquer asfalto novo da Prata está desse jeito. A gente precisa dar uma... Então seria um requerimento verbal? Verbal pedindo uma reunião com nós vereadores da Sabesp. Certo? Então coloco em discussão um requerimento verbal do vereador Zito convocando o gerente regional da Sabesp para uma reunião. Essa palavra? Conceda a palavra, Regina. E você viu, Zito, eu não pedi só para a Fonte, eu pedi para todos os bairros, porque realmente está uma calamidade esses buracos, né? Quando teve reunião, Regina, ele prometeu um monte de coisa para nós. Que ia fazer isso, fazer aquilo, era só reclamar aqui na hora. Aí o rapaz da Sabesp, Luciano, que não tinha tempo de correr a cidade, é muito grande a cidade. Então era para a gente avisar onde tinha buraco, mas tem buraco em todo lugar, então que jeito ele vai fazer isso? Muito bem. Continue em discussão. Conceda a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, senhoras vereadoras. São Roque é um lugar pequeno, mas com vários problemas, como a questão da Sabesp. Foi feito um recap quase que no bairro inteiro de São Roque. Todas as ruas foram recapeadas. E todas elas estavam com problema, porque a Sabesp vai na porta e faz um remendo muito mal feito. De péssima qualidade, o trabalho, o material, tudo de péssima qualidade, porque não aguenta 3, 4 meses, começa a soltar, começa a formar buraco novamente. Então é muito bom esse requerimento, tomara que eles venham aqui dar uma explicação melhor, não só sobre esses acontecimentos, mas algum outro acontecimento também. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu coloco o requerimento verbal em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade o requerimento verbal do vereador Zito, convocando o senhor Carioca para uma reunião com os vereadores. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Eu gostaria de fazer um requerimento, senhor presidente. Pois não, conceda a palavra, vereador. Questão das estradas municipais, lá do São Roque, da Areias, e principalmente da Areias e do Campinhos, né? Tem uns trechos das estradas que está um pouco meio complicado, está havendo muitas reclamações. Até então, até o mês de março, era questão até, às vezes, de chuvas, né? Que passa a máquina, vem chuva e causa um transtorno pior. Mas agora nós já estamos num período mais tranquilo, a questão da chuva. Né? E o pessoal está reclamando bastante. Né? Eu gostaria de fazer um requerimento pedindo ao senhor prefeito, se possível, fazer algumas manutenções em alguns trechos dessas cidades. Coloco o requerimento verbal do vereador Ângelo em discussão. Essa frase, presidente. Conceda a palavra. Não, Ângelo, hoje à tarde, como eu falei para você, o Carlos Henrique ligou para mim e falando que ele vai convocar uma reunião com todos os vereadores semana que vem. Ele fala lá com o pessoal de São Roque, fala na Câmara para o pessoal, e hoje já começou a arrumar ali no Grotão. Começaram hoje a fazer as estradas. Essa semana já começou a fazer a parte rural de novo.
Assim, ele disse que pode falar para ele que algum requerimento para fazer, já começou hoje, ontem já começou ali no Grotão, tá? Acho que ele já vai começar a fazer a parte rural de novo. Muito bem. Continua em discussão. Fica as considerações aí do senhor Luiz, que de antemão já adiantou, né, o pedido, aliás, esclarecimento de que já está sendo providenciado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal do vereador Ângelo está aprovado por unanimidade. Foi só formar a secretaria ali, Ângelo, as estradas certas, né, para poder... E o nome correto, tudo. Peço a palavra. Conceda a palavra, vereadora. Presidente, não, eu quero só... Na sessão passada, eu fiz um requerimento sobre a Sabesp, só que acho que não me veio a resposta. Eles têm tempo? Tem. Ah, tá, não são 15 dias, Às vezes demora, né? um pouquinho, 15 Não são dias úteis, dias, né? Foi na última? Foi. Então já passou um tempinho, né? Precisa ver no calendário. Já é o segundo que eu faço e não vem? Não da Sabesp, um outro também até agora. Um outro bem... Sim. Não sei o que está acontecendo, mas não está vendo, não. Tem que acompanhar, Lena. E se caso não responda, eu sugiro que faça outro, né? Cobrando, porque todo requerimento ele não deve ser só respondido, mas também solucionado, né? Também Então, acho. se não vem resposta, Não vem. poderia ser Esse tem solucionado solução, sem pelo menos, resposta, esse né? Tá bom, né? Tá bom, Mas então é então, isso. tá, depois, se quiser dar uma verificada melhor ali com a Vilma, com o Wander, mas aqui, caso pelo menos, não tá, né? não. Ou então É que às vezes demora um pouco. Talvez eles mandaram para lá, né? Pode ser que pra chegue lá Sabesp, depois. pergunta. Vamos estar acompanhando então. Tá bom, obrigado. Continua a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimentos verbais. Peço palavras, presidente. Conceda a palavra, vereador Maurinho. É sobre os requerimentos que nós fizemos para a cascata, sobre o asfalto. Acho que tem uma boa notícia para o pessoal aí. E nós enviamos bastantes requerimentos para vários deputados e um deles deu a resposta que o Silvio Torres deu a resposta que vai ser liberado o dinheiro para o asfalto da cascata. Para o asfalto, pavimentação? Isso, para pavimentação. Queria passar a informação. Bom, pro Maurinho, pessoal. ótimo. Vamos aproveitar esse ano, que é ano de eleição, eles têm mais facilidade em atender. Do ponto na cascata. Funcionando. Tá, então é o recap, né? O recap da estrada, que liga a estrada municipal, que liga o marco divisório, o ponto da cascata até o bairro da Cascata. Muito bem, então fica registrado aí a notícia boa, né? Ótima. Que com certeza vai trazer mais segurança aí aos pedestres e aos motoristas e a toda a população. Obrigado, Maurinho. Posso? Você quer fazer o... Pode? Fica à vontade. Eu tive lá na Artesp, em São Paulo, Maurinho, aí eles falaram desse trecho lá. O problema maior que eles vão ter ali é com o meio ambiente por causa das árvores. Esse é o problema. Então, até o cara falou lá, o cara entendeu, levou a foto, ele viu tudo, e falou, o problema é que aquelas árvores ali vai ter que sair, porque está desbarrancando tudo. Você acha que eles não vão permitir tirar aquelas árvores? Então, e tem que tirar, eles têm que dar um jeito com o meio ambiente ali, com a liberação, para poder, senão o barranco vai cair. Isso que era o problema deles lá. Ele falou, o asfalto até não é tanto. O duro é mexer naquele barranco. Mas eles iam mexer lá, pelo que o presidente da Artesp lá falou com nós, eles iam mexer lá sim. Só que ele falou que não é coisa imediata. É coisa um pouco demorada por causa desse ponto. É. Ok, ficam Que eles resolvam. ficam registradas as considerações do Zito aí e acredito que todo o âmbito estadual eles possam, né, resolver rapidamente. E se a gente puder acompanhar também, acho que é interessante cobrar resultado aí
dos diretores, né, para a gente poder em breve ter essa melhoria. Então, obrigado, vereador Maurinho, pela colocação. E aos vereadores que ainda não fizeram uso da palavra, fica disponível a tratar de assuntos de interesse do município ou requerimentos verbais. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra? Eu gostaria de agora estar fazendo um requerimento verbal e também fazendo algumas considerações. Inicialmente eu vou começar com o requerimento verbal. Eu tenho pedido ao setor de esporte e juntamente ao senhor prefeito para que a gente consiga, na praça de esportes, dar uma reformada na quadrinha de tênis que tem lá. Tá? Embora seja um esporte um pouco não muito popular, né? Eu acho que a cidade ganhou muito em ter uma quadra de tênis pública, não é toda a cidade que tem, mas, por um lado, não foi 100% que a quadra ela ficou um pouco menor e isso realmente atrapalha o esporte ser realizado da forma correta. Eu pratico o esporte quando eu posso, eu gostaria muito de estender essa possibilidade, e aí através de um projetinho com criança, com adolescente, que sempre quando eu estou lá fim de semana, sempre é motivo da pessoalzinho que vai jogar bola, né, vai jogar vôlei, é natural o interesse, e já assim como eu faço atualmente, do raquete, eles brincam, eu gostaria de melhorar isso, né, então o que precisaria naquela quadra para a gente realmente ficar satisfeito e conseguir projetos ainda maiores, né? O que eu tenho falado para o prefeito e para o departamento de esportes. Ali seria só fazer o recuo das partes de fundo, né, da grade, 1 metro de cada lado, e refazer o piso de concreto. É uma coisa simples, eu tenho falado para o prefeito, e hoje eu quero aqui formalizar esse pedido através de um requerimento verbal, até porque acredito que tendo uma quadra dentro dos padrões corretos, aí a gente já consegue iniciar alguma coisa nesse sentido de levar até a população esse esporte, que é um esporte muito bom de desenvolvimento pessoal, né, principalmente. E eu já tenho o sinal positivo também de alguns comerciantes daqui de Águas da Prata e de São João também, que se disponibilizaram a ajudar com raquetes e bolinhas, inclusive rede também. E para a gente, um professor de tênis, né? Porque embora eu jogue, a gente não pode dar aula, mas tem um professor de tênis lá da cidade de São João também que já sinalizou que ele estaria disponível aí 2 horas por semana ou 3 horas para vir e fazer esse projeto social, né? Essa atividade voluntária. Então, diante disso, para a gente não perder o ritmo, né, dessas pessoas que sinalizaram positivo, eu quero, através de um requerimento verbal, solicitar ao senhor prefeito que faça essas melhorias aí o quanto antes para a gente poder estar levando isso como uma conquista até mesmo para os jovens e para as crianças aí, que seria bom a gente ter um esporte diferente. Então, peço apoio de vocês com o voto. Não é uma coisa de cifra muito grande, coisa simples. Então eu coloco em discussão esse meu requerimento verbal. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Se contrários, se levantem. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. O outro assunto que eu queria tratar é justamente sobre isso também da Sabesp. Eu tive em contato, assim como a Artesp, é uma agência reguladora que cuida das Renovias da Vida e todas as concessionárias de concessão de rodovia. A gente tem no âmbito estadual a Arcesp, que ela é reguladora dessas concessionárias de energia e de água e esgoto. E eu justamente falei com a diretora, que agora não me lembro o nome, estou com o cartão dela ali, e fui levar essas reclamações, né? A gente está com não só os problemas dos buracos que a gente tratou aqui, mas eu tenho visto e tido muitas reclamações quanto à qualidade da água que está chegando. Isso quando chega, tá? Tem acabado a água frequentemente em variados bairros da cidade, né?
E, da mesma forma, a questão da luz também, que qualquer vento um pouco mais forte aí, a rede cai, né, em alguns setores da cidade. A gente sabe que não é a mesma rede de distribuição, mas metade da cidade fica apagada, outra metade acesa. E eu solicitei para ela que ela viesse fazer aqui uma averiguação, né? E eu tenho buscado o contato com as pessoas que estão fazendo essas reclamações. Por quê? Porque ela falou que ela só consegue agir, essa é uma agência, ela é bem rígida, tá? Acho que é até importante a gente dar uma publicidade aí, porque a pessoa que reclama na Sabesp ou reclama na Elétrico gera um protocolo. E se dentro de um prazo essas agências, essas concessionárias, elas não resolvem, a gente pode remeter esse protocolo à Arcesp, que daí eles têm embasamento para tomar as atitudes, tá? Mas, de qualquer forma, eu deixei com ela lá um relatório dessas reclamações, que não são de agora, já faz um tempo, e ela solicitou que eu formalizasse um ofício, né? E, então, só dá ciência para os senhores vereadores que a gente tem esse canal também. Se algum cidadão vier reclamar, falem isso. Falem para entrar em contato com o 0800, seja da Eletro, seja da Sabesp, e fazer uma reclamação para pegar o protocolo. Então, com o protocolo, a gente consegue entrar aí com um pedido de vistoria, né, dessas agências para cobrar diretamente a Eletro e a Sabesp, porque eles têm muita responsabilidade, né, perto do valor que eles basicamente lucram em cima dos contribuintes, né? Então, acho que é uma informação de utilidade pública aí que a gente pode até expandir. Vou pedir aí para o setor da prefeitura de comunicação, porque a gente dê publicidade a isso e pressione de uma forma mais efetiva e correta para que esses serviços sejam, de fato, bem prestados ao valor do custo que a gente paga mensalmente. Então, eram essas minhas considerações. Eu, terminada a minha palavra, eu peço suspensão aí de 5 minutos, para logo após a gente ler e votar o que consta da ordem do dia. Ordem do dia. Eu ganhei. Oi? Vamos sair da sentença. Saiu? Ganhei um. Então tá. Mas, aliviado. Menos um. Deixa eu tomar um café, que eu acho que estou falando demais. Minha voz já está me incomodando. Estava vindo aqui, um dia antes, fazer o requerimento. Não sempre sobrado tempo hoje. Vai fazer o nome mais dois, porque esse verbal não sai. Não pode ser nome do nome? Não pode. Estava vindo um dia antes de fazer. Não, mas e o tempo? Não. Tempo, né? Tá tendo agora, Deus me livre. Se tivesse chovido. De vir, cara, eu vou lá quase por 2 requerimentos. Não deu tempo, teve que carregar. Se tivesse chovido, tinha que. Sandra Guarani. O trem passou aqui dentro? Água, fonte da vida. Quer que eu venha olhar meus conterrâneos? Eu não vejo meus conterrâneos. É pinga. Quer pinga? Você viu o Lula bebendo a pinguinha? Cachaceiro. Gostoso, né? Gostoso. Sabendo que tinha que ficar numa sala. Nossa, vou ficar preso, não tem vendo ali a mulher ela falou assim, é cachaça.
Que é isso, Mara? Que é isso? Cachaça mais tarde. Você é cachaça, Mara? É. Opa! Meu, pra tolerar tem que tomar cachaça. 12 anos escutando esses assuntos. 12 ou 13? 13. Vai no 14. Eu vou no 14. Estou escutando dentro do assunto. Só muda o fogo, só zero. Além da porque eu sou marido, eu não fiz mais nada, não. Olha, esse é o quarto mandato. Às vezes é mais fácil você ir lá e conversar, muitas vezes você vem conversando lá do que no. Vai ter paciência. Bem complicado, né? Tá tudo muito complicado. As coisas mudaram, mas não é fácil mesmo. Não é fácil, consegue sair. Você percebe? Não, o ser humano sofria, né? Eu costumo falar que tinha ou morava com a pessoa, plantava para comer, né? A carne era pouco, vaca de pequena ali, a galinha, né? E só isso, casava, tinha filho, morava com filho, neto, tudo junto ali, ninguém queria mais nada, estudava, né? Houve uma ansiedade, um desenvolvimento, todo mundo doente, né? Não tinha esse estresse, exato. O estresse de querer conseguir as coisas, aquela ansiedade para conseguir o dinheiro. Eu falo, minha filha, o que você gosta de comer? É um pouquinho mais que você ama. Tem hora que. Então, eu não sei se a gente para um pouco, se a gente continua. Estou pensando aqui, para um pouco, falar. Mas o mundo todo não tem jeito de parar, porque não obriga. Nunca deixa o outro parar. Exatamente. Depois de um bom tempo, uma boa caminhada, parece que as coisas estavam mais ou menos caminhando, né? Tem que nem caranguejo, né? Voltou e não era verdadeiro, né? Se fosse verdadeiro, não consegue. Está cansado da praia.
Não, mas isso já é, né? Reaberto os trabalhos. Antes de passar a palavra aqui ao primeiro secretário, quero agradecer a presença da nossa ex-vereadora, Cida Star, procurador jurídico, senhor Guilherme, assessor jurídico, senhor Alvides, sua esposa, senhora Vanessa. Obrigado pela presença. Então, solicito do primeiro secretário a leitura do material que consta da ordem do dia. Vou chamar o Zé lá. Mara. Está no telefone. Tem município que faz grama, né? Oi? Os decretos, que ela está em bloco. Deixa, tem um antes. 9418. Pode começar aí. Ordem do dia. Processo 9418, primeira discussão, projeto de lei número 718, de autoria do Executivo, que institui o Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural no município de Águas da Prata. Processo 9418, projeto de lei 7/18, da autoria do Executivo. Eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da... Palavra? Conceda a palavra. Esse projeto, nós mesmos aqui estamos meio aéreos nesse projeto. Que nós queríamos saber mais detalhes desse projeto, como é que ele funciona, como é que vai ser esse projeto. Eu não sou o técnico para dar as informações técnicas, né? Mas a Secretaria de Meio Ambiente do município tem um secretário que encaminhou, né, esse estudo, e por ser em duas discussões, acredito que a gente possa até ir lá pessoalmente ou tentar trazer ele aqui para explicar. Mas os planos, gente, a gente tem diversos planos, né? Eu peguei até uma definição aqui, porque sei que gerou um pouco de dúvida. Então, eu vou dar uma lida geral, tá? Porque eu vou explicar para vocês o que é um plano. Um plano, ele é um conjunto de programas. E os programas, eles são formados de projetos. Eles têm, geralmente, todos os planos, né? Eles têm por objetivo estabelecer diretrizes que orientem a ação do poder público e da iniciativa privada na elaboração de projetos e na execução de medidas de conservação de solo, obras de interferências hídricas direto, bem como na promoção de ações preventivas e corretivas sobre as causas e os efeitos dos processos erosivos, inundações e outros efeitos, visando proteger a população e as atividades econômicas sediadas na área rural do município. Esse aqui é um plano de erosão rural, tá? Um plano diretor de erosão rural, e nele tem até um índice aqui. Ele trata justamente de gráficos, né, tabelas, o objetivo, contextualização, objetivos específicos, fala das características do município, tem os dados de saneamento, dados de resíduos sólidos, de descarte, tem a questão das estradas, das áreas agrícolas, geologia, aspectos climáticos, relevo. Então, é um estudo. Se eu não me engano, esse estudo aqui é da última administração ainda. Esse
esse estudo, né, o plano diretor em si, ele estava na secretaria, porém não tinha sido aprovado ainda. Então, o secretário Marcos, ele tomou conhecimento e encaminhou o projeto de lei para que a gente aprove, tá? Então, basicamente, por cima é isso, dá um diagnóstico da situação do município de erosão e prever as ações que o poder público e a iniciativa privada tem que fazer para proteger, enfim. E é um estudo que tem que ser respeitado aí nessa parte de erosão rural. Tecnicamente, também não posso falar muito, porque o que eu sei é baseado em informações do secretário e das pessoas da área ambiental, né? Mas é um estudo bem amplo que a gente pode notar aqui, né? Aí tem 170 páginas, né? É um estudo bem completo, que eu acho que são dados importantes que a gente tem. E é basicamente na prevenção aí, nas ações que o município tem que fazer na questão de erosão rural, que é muito comum, né? Na nossa cidade, tendo a quantidade de serra, de declive que a gente tem, os anos que chovem muito também a gente tem, a erosão aumenta em certas áreas, né? Então acredito que é um projeto excelente que vai dar um respaldo aí para a Secretaria, o Executivo e também essas concessionárias que a gente acabou de falar fazerem, né? Tomarem as providências no sentido de conservação, tá? É mais ou menos isso, então eu acredito que também não vou mentir, não vi todo o projeto Não inteiro. tem como o secretário do Meio Ambiente fazer Acredito o uso que da tem, tribuna, com pedir ele certeza. para ele Pode ser. dar uma explicação. Pode, claro, sem dúvida. Tirar as dúvidas, né? A gente tem, né? Lembra também. Eu tô com dúvida. Posso falar? Claro. Então, pode ser que eu vou falar bobagem. Seria o caso, por exemplo, da estrada da cascata que acabamos de falar, que para fazer o asfalto já está caindo um pouco, teria que tirar as árvores, fazer o quê? Antigamente fazia-se como é que fala? Queria um muro assim, de cimento, essas coisas, é isso, um muro, de arriba, é isso, mais ou menos. Isso. É isso, Das um muro diretrizes de do que precisa é ser isso. feito. Tem todas as estradas municipais, Só né? isso gera muitas coisas nesse projeto, né? Eu tenho algumas dúvidas desse projeto também. Como eu disse, ele é geral, Até que né? se fosse para votar hoje, meu voto seria para pedir adiamento. Eu acredito que por ser duas discussões, a gente não tem necessidade de pedir adiamento, né? A gente até a próxima sessão, até votar em segunda discussão, a gente tem tempo hábil aí para chamar o secretário. Isso, tirar as Não dúvidas. digo nem em tribuna, mas de repente, os 2, 3 dias antes da sessão, dele vir aqui tirar as dúvidas, né? Pode ser? Combinado? Pode ser. Posso falar? Concedo a palavra. Será que só duas sessões para tanta página para ser analisado não seria pouco, presidente? Então, a gente só vai saber com ele explicando, né? É muito complexo, né? Muita coisa. Eu acho que pode ser feita aí uma repaginada geral de todos esses dados que eu falei. Alguém chegou a olhar o anexo? Vocês deram uma estudada? Eu dei uma olhada, mas Seria bom, eu acho que é interessante. agora eu entendi um pouco, mais ou menos. Mas vamos fazer isso então, vamos votar em primeira discussão hoje, que não interfere em nada. Se a gente votar tudo favorável hoje e votar tudo contrário na próxima, que vai valer a segunda. E aí, nesse meio tempo a gente convoca ele aí para dar uma explicação. Tudo bem? Então eu vou solicitar do senhor primeiro secretário que faça a votação nominal da primeira discussão, processo 9418. Coloco em votação nominal. Só ver o nome dele. Ângelo Roberto de Oliveira. Sim, né? Primeira votação. Fábio Ferraz. Sim. Primeira votação. Helena Maria Solas. Montes. Primeira votação, sim. José Benedito de Freitas. Primeira votação, sim. Eu, José Sebastião, sim. Luiz Antônio Nascimento da Fonseca. Sim. Mauro Divino de Araújo. Sim. Regina Helena. Sim. Ricardo Peral. Primeira votação, sim.
Foram 9 votos favoráveis contra 0 contrário. Então, o processo 9418 ele foi aprovado em primeira discussão por 9 votos a 0. Continua em pauta para a segunda discussão. Pode continuar. Processo 9618, discussão única, projeto de decreto legislativo 1018, de autoria da vereadora Regina Helena, que concede título de cidadã pratense à senhora Rosimeire Aparecida Ferreira Francisco. Podemos votar em bloco as homenagens? Tudo bem? Pode ser? Todos os vereadores concordam? Pode continuar a leitura. 97, processo 9718, discussão única, projeto de decreto legislativo 1118, de autoria da vereadora Regina Helena, que concede o título de mulher de destaque do ano à senhora Fabiola Imaculada Silva Quirino. Processo 9818, discussão única, projeto de decreto legislativo 1218, de autoria da vereadora Helena Maria Solas Montes Fernandes, que concede o título de cidadã benemérita à senhora Nancy Ferreira. Processo 9918, discussão única, projeto de decreto legislativo 1318, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que concede o título de mulher de destaque do ano à senhora Elza Bunhoroto Jimenez. Processo 10018, discussão única, projeto de decreto legislativo 1418, de autoria da vereadora Helena Maria Solas Montes Fernandes, concede o título de cidadã pratense à senhora Lourdes dos Santos Rete. Então, eu coloco processo 96, 97, 98, 99 e 100/18 em bloco, em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco devidos projetos de decreto legislativo que estão devidamente justificados, com parecer, coloco em votação. Se forem favoráveis, permanecem como estão, os contrários que se levantam. Então, foram aprovados por unanimidade a promulgação da mesa diretora. Terminado a ordem do dia, passo a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal. Lembrando que não poderão ser aparteados. Peço a palavra? Cedo a palavra, vereador. Voltando no assunto do projeto, eu sugeria que fosse feita uma audiência pública, porque daí eu acho que envolveria a população, as pessoas do rural, para estar ciente do assunto. Tá. Pode ser. Vamos fazer uma audiência pública. Sim. Diante do pedido da vereadora Regina, a gente convoca uma audiência pública para discutir o plano diretor de erosão rural. Continua a palavra livre, explicação pessoal. Então, continuando o assunto dela, o dia que o rapaz puder vir, quem é que vai vir dar uma explicação mais? Eu vou chamar o secretário. O secretário? Né? Poderia chamar já entrar essa audiência pública junto? Pode? Não? Pode ser. Não seria, porque aí quem estaria aqui Sim. ia ver bem a explicação também e teria menos problema, né? O que vocês acham? Pode ser. Né? Continuam, senhores vereadores, em explicação pessoal, aqueles que não fizeram uso da palavra. Quer falar? Conceda a palavra, vereadora. Presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores presentes. Só gostaria de deixar uma indignação a questão do departamento de rodagem DR, daquele trecho da estrada lá da SP-215, que liga o Marco Visório para o Rio Grande do Sul. Está situado o problema bem perto do distrito de São Roque da Fartura, no qual já fez aniversário e continua um perigo aquela situação, cada vez pior. E ninguém, quer dizer, pelo menos os órgãos competentes que deveriam tomar a iniciativa de tentar fazer alguma coisa para melhorar aquela situação, não resolve. Eu cheguei a ponto de achar, até conversar com o assessor jurídico, com alguém, para ver se a gente poderia até entrar no Ministério Público contra o Departamento de Rodagem, aquela questão. Porque já houve acidente gravíssimo naquele local e corre o risco de uma hora ou outra acontecer uma tragédia naquele local. Porque está muito perigoso aquela situação. Então eu até tive pensando, deu um tempo, eu já tinha pensado em fazer isso antes.
Mas falei, vamos dar um tempo para ver se vai resolver. Mas eu acho que parece que está longe de resolver o problema. Do que a gente está vendo. Então eu estava pensando em entrar com uma ação no Ministério Público contra o Departamento de Rodagem DR. Porque eu não tenho outro. Já fizemos, chamamos a IPTV, já fizemos um monte de coisa, fizemos pedido pela Câmara, verbal, enfim. E isso não acontece. E pode uma hora ou outra acontecer uma tragédia naquele local. Está muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Eu não sei, assim, gostaria até de que o assessor jurídico, né, que aqui está presente, os dois advogados, né, se tem brecha para fazer, para entrar contra o Departamento de Rodagem, né, com ação no promotor. Depois pode ser analisada essa situação. Porque eu acho que vai ter que fazer isso, tá? Pelo menos a gente tenta, pelo menos se acontecer lá alguma coisa gravíssima depois, o que a gente podia ter feito, a gente fez. Aconteceu, a gente fez o que tinha que ser feito. Muito bem, fica registrado então aí a vontade do vereador Ângelo em estar impetrando uma representação. Acho válido, acho justo. A gente já tinha falado sobre isso, né? Isso. E a orientação do nosso assessor, do nosso procurador jurídico na época foi a Câmara não pode impetrar, o que tem que impetrar é a pessoa, é o vereador. A gente pode fazer em conjunto, mas tem que ser pessoa física. Porém, depois, detalhadamente, com mais calma, a gente vê os procedimentos aí, mas acho válido dar encaminhamento nisso sim. Muito bom, ficar registrado então a reclamação e a vontade do senhor vereador Ângelo. Continua a palavra em explicação pessoal. Essa palavra? Conceda a palavra, vereador Zito. Ô Ângelo, voltando no assunto seu, foi dia 18 que eu tive na Artesp. Foi o rapaz entrou em licitação, ele mostrou até os documentos da licitação que ia fazer lá. Ele falou, só que não ia dar uma hora para outra. Ele falou, esse ano tampa esse buraco. Eu falei, mas quando vai tampar? Ele falou, antes de julho está tampado, está arrumado esse problema. Isso, o presidente da Artesp mostrou os papéis, chamou o vice-presidente, que é de São Caetano até, o rapaz, aí mostrou a documentação que era o próximo passo para a prata, era arrumar aquilo lá. Ele prometeu isso para nós e mostrou até a documentação que já estava em licitação. Esse que demora a licitação um pouco, mas já em fevereiro, fim de fevereiro, já estava pronta essa licitação e começaria logo aquilo lá. Ele falou, só que o logo é assim, pode ser até agosto, pode ser, mas antes. Ele falou, até julho, mais ou menos, está resolvido esse problema. Junto com o deputado Luiz Fernando mostrou fotos. O deputado está com nós, né, seu Luiz? Mostrou um monte de fotos, o estado que está o buraco, eles conhecem o problema lá, eles já estão a par desse problema, que eles já viram lá. E ele falou que isso é urgência. Isso que ele prometeu para nós em São Paulo. Muito bom. Então fica colocado o posicionamento aí do diretor do DR através do Zito, que esteve presencialmente lá, mas acho importante a gente, independente, né, desse posicionamento aí, a demora que teve, né? Pois é. Tempo, né? Um risco Acho muito que seria grande interessante. de pessoas naquele local. Interessante. Desculpa, eu falei, não posso falar mais. Continua a explicação, pessoal. Eu peço a palavra. Conceda a palavra, senhor Luiz. Então, Ângelo, realmente eu também apoio a sua ideia. Acho que se a gente pudesse, o jurídico, assessorar, a gente cobrar a rapidez deles, porque eu acho que realmente eles prometeram que dia 17 passado, né, eles já estariam já em construção. Dia 17 já começaria a construção. A licitação, mas tu vê. Mas até quando agora? Eu acho que não pode ocorrer, mas ali da Renovia, não pode acontecer acidentes para depois fazer. Eu acho que eles têm a obrigação de fazer, porque é uma estrada e que eles cobram imposto, eles ganham o imposto do veículo, né? Eles têm mais que a obrigação de fazer assim. Acho que a gente tem que juntar em conjunto todos nós aqui e realmente cobrar deles rapidez, porque realmente está muito perigoso. Eu passei lá, realmente está muito perigoso mesmo. Olha, ali se uma pessoa de bicicleta, de moto cair, já era, viu? Já era, morre mesmo. Muito bem, fica registrado então a colocação do senhor Luiz também. Continua a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal.
Terminada a explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 25 de abril. E lembro os vereadores que agora, próxima sexta-feira, 13 de abril, haverá uma sessão solene para a entrega de títulos que se iniciará às 19 horas. Conto com a presença de todos, estão todos convidados. Desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado.